Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais t'apprendre a raconter ta journée en français. Hoje eu vou te ensinar a contar o seu dia em francês. Il faut rappeler que nous avons déjà fait une vidéo à propos des verbes employés pour raconter la matinée. É preciso lembrar que nós já fizemos um vídeo sobre os verbos empregados para contar nossa manhã. Se você perdeu, vou deixar o link aqui na descrição. Avant de commencer les cours, je te prie de cliquer sur un j'aime et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Ah, e n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Antes de começar a explicação, por favor, dê um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. Maintenant, sans plus tarder, les verbes réflexifs qu'on emploie pour raconter notre journée. Agora, sem mais delongas, os verbos reflexivos que empregamos para contar o que fazemos pela manhã. Se laver les mains. Après prendre les petits déjeuners, on se lave les mains. Depois de tomar o café da manhã, le petit déjeuner, a gente lava as mãos. On se lave les mains. No verbo, o infinitivo é se laver. Vamos conjugar a frase se laver les mains? Allez, c'est parti. Je me lave les mains. Tu te laves les mains. Il se lave, elle se lave et on se lave les mains. Nous nous lavons les mains. Vous vous lavez les mains. Il se lave et elle se lave les mains. Fácil, né? Anote essa conjugação no seu caderno, para que você não esqueça. As conjugações dos verbos desse mesmo vídeo eu vou deixar você praticar. Então, aproveite o espaço dos comentários para escrever cada uma delas. Se dépêcher. Quando a gente sai de casa e vai para o trabalho, para a escola, para a faculdade, parfois on se dépêche. Às vezes a gente se apressa. On se dépêche, a gente se apressa. O verbo é se dépêcher, apressar-se para não chegar atrasado. Se diriger. Agora, suponhamos que eu faça uma pausa no trabalho e me dê aquela vontade de tomar café. O que eu faço? Je me dirige à la cafétéria. Eu me dirijo para o refeitório. Cafétéria é o refeitório. Mas atenção, a gente não usa o verbo diriger para dizer dirigir um carro. Nesse caso, os franceses optam pelo verbo conduire, conduzir. Conduire la voiture, dirigir o carro. D'accord, je me dirige à la cafétéria et là, qu'est-ce que je fais? Certo, eu me dirijo, eu vou até o refeitório e ali, o que eu faço? S'acheter. Je m'achète un café. Eu compro um café para mim mesmo. S'acheter é comprar para si mesmo. Acheter é simplesmente comprar. É o pronome reflexivo que faz isso. Eu sou o sujeito que compra o café e eu sou um dos objetos do verbo, ou seja, eu compro o café para mim mesmo. Eu compro e eu me dou esse café. Je m'achète. A gente já falou desses pronomes na primeira aula de verbos reflexivos. Se você perdeu, depois dá uma olhada no link da descrição para que você possa assistir. Se promener. Je profite de la pause pour me promener. Eu aproveito a pausa para passear. Em francês, passear é o se promener. S'amuser. Et pourquoi on se promène? On se promène pour s'amuser. E por que a gente passeia? A gente passeia para se divertir. S'amuser é divertir-se. Mas Daniel, por que s'amuser? Por que não se amuser?
Porque o E do se é engolido pelo A do amuser. O idioma francês não gosta do encontro de vogais em palavras separadas. Isso dificultaria marcar a separação entre as palavras. Aprendeu essa? S'amuser, divertir-se, um verbo muito utilizado por quem tem bom humor. S'asseoir. Après me promener et m'amuser, je rentre au bureau et je m'assois pour travailler. Depois de passear e me divertir, eu volto para o escritório. Eu me sento para trabalhar. O verbo aqui é s'asseoir, sentar-se. Esse verbo é uma coisa louca, gente. Ele tem duas formas e as duas estão corretas. Sim, é isso mesmo. Eu posso tanto escrever s'asseoir quanto s'asseoir com um E, com um E. No presente do indicativo, eu vou ter então duas formas diferentes. Eu posso dizer je m'assieds ou je m'assois. A primeira forma é mais elegante, mais literária. Eu vou ensinar essa para vocês, porque vocês são participantes da nossa comunidade de amantes da língua francesa, né? Então vamos lá. Je m'assieds, tu t'assieds, il, elle, on s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez. E reparem que no nous e no vous o pronome fica igual, é só repetir. Nous, vous. E finalmente, elle, il s'assied. Há muitos outros verbos pronominais para a gente aprender em francês, mas vamos fazer isso aos poucos. Eu contei para vocês mais uma parte de ma journée, do meu dia. Agora, você consegue fazer o mesmo? Conte aí nos comentários como é o seu dia. E à bientôt!